Olá pessoal, meu nome é Afonso Armando Conzen, eu sou responsável pelo texto do eixo 6 do curso de formação básica da Escola Nacional de Socioeducação, que trata do tema dos parâmetros da segurança no atendimento socioeducativo. No transcurso desse texto, eu trabalhei algumas questões centrais e procurei responder a um objetivo geral, qual seja de oferecer uma outra compreensão, uma compreensão mais específica aos princípios e fundamentos da segurança como direito humano fundamental de todo adolescente em regime de privação de liberdade. E como objetivos complementares, o de difundir a compreensão de que a garantia do direito à segurança do adolescente em regime de privação de liberdade constitui elemento estrutural da proposta pedagógica do programa de atendimento. Além disso, com o objetivo complementar, refletir sobre a necessidade de romper com o uso de métodos de controle e de repressão como principal estratégia da garantia do direito à segurança. Além de explicar os limites do uso da força e da coerção física para a gestão do cotidiano de atendimento e de investir na utilização de práticas dialógicas fundadas nos princípios da não-violência como estratégia para a gestão dos conflitos e para a prevenção das situações limites. Todo o texto foi organizado a partir de 3 perguntas norteadoras, que eu vou chamar de perguntas como que um fio condutor da reflexão. A primeira dela responde à seguinte indagação: o que significa mesmo compreender a segurança como um direito humano fundamental do adolescente privado da liberdade? O adolescente privado de liberdade tem necessidades diferenciadas de cuidado e de proteção? Não parece até mesmo paradoxal? De um lado, os agentes do Estado, os socioeducadores, estão autorizados e não só autorizados, eles têm a determinação judicial de efetivamente privar o adolescente da sua liberdade e submetê-la à força a essa condição, né? Portanto, o uso dos meios estão legitimados. Ao mesmo tempo, né, e nisso está exatamente o paradoxal da tarefa, né, essa tarefa deve ser exercida sem o abuso, sem a violência, em que o adolescente se sinta pessoalmente, fisicamente, emocionalmente cuidado e protegido. A segunda pergunta, que aparece como fio condutor da nossa reflexão, responde à indagação de que se é possível romper com a compreensão ainda muito tradicional, ainda presente em áreas da segurança pública, que pensa a segurança como sinônimo de pensar, né, métodos repressivos, ou então os meios, e os meios que descambam para o uso da força. Estratégia, como todos nós sabemos, frequentemente desborda para a violência, para a repressão, para a submissão. Em consequência, né, o ambiente parece de partes em oposição, em que alguém domina, em que alguém impõe, e alguém é dominado, e alguém é imposto, né? O que gera um clima de revolta. A crise na convivência, geralmente, né, decorre dos excessos, né, do uso desta forma de pensar. É possível pensar de outra forma? Quais são os pressupostos éticos, filosóficos, principiológicos, operacionais para estruturar os meios de proteção e de cuidado a que o adolescente é titular enquanto direito ao direito à segurança? Para o quê? Para a prática diferenciada em vez desta concepção tradicional. A terceira pergunta responde a qual a relação entre a gestão da proposta pedagógica e a gestão dos meios destinados ao cuidado e à proteção. Questão pertence, em síntese, que ao cotidiano do atendimento. Existe alguma diferença na gestão dessas duas áreas? Ou essas duas áreas elas se confundem? Isso é um eixo central de condutor de toda a gestão? Ou ela
se parte em duas áreas que não dialogam entre si e que sequer muitas vezes se encontram. Em torno dessa temática, o texto aprofunda. Como eixos transversais se desenvolve no texto a pergunta se é possível a coerção física e o uso de força para a vida segura e protegida. Em outras palavras, quais são os limites? Quais são as possibilidades? Por exemplo, é possível utilizar a algema? Existe alguma diferença entre a utilização da algema para privar da liberdade, para conter numa situação de limite o adulto com relação ao adolescente? Quais são essas diferenças? Como tratar desse tema? Não só desse, como outras questões que dizem respeito à utilização dos meios. Sempre inspirado, como os colegas vão ver no texto, na normativa internacional, onde nós afinamos, buscamos os princípios e os valores para orientar a construção do texto. Como tema final desta reflexão, desse texto do eixo 6 do Programa de Formação de Socioeducadores, é o tema da gestão do conflito, da crise, da situação limite. No lugar da concepção tradicional, um deslocamento para a aproximação aos valores, aos princípios, aos fundamentos e às formas de proceder que vêm das práticas dialógicas, das práticas mediativas, ou então, mais especificamente, das práticas propriamente restaurativas, que têm fundamento na cultura da paz, nos princípios da não-violência, na educação em valores. Por esta concepção, o conflito de convivência necessariamente não precisa ser visto como algo negativo. Ele é visto como uma oportunidade para perceber qual é a necessidade do adolescente que precisa ser atendida para evitar o conflito. Portanto, como uma estratégia pedagógica por excelência, esta ideia que se desenvolve no texto, como toda a reflexão para a sua parte tradicional, ou seja, que nós no Brasil possamos nos inspirar em outras formas de proceder que não aqueles tradicionais de reação quase sempre de violência em face das condutas, das indisciplinas, dos conflitos que nascem na convivência no âmbito dos ambientes de privação da liberdade. Termino essa minha pequena apresentação com um convite. Nós somos no Brasil carentes de referenciais teóricos e práticos que possam inspirar a construção ou a reconstrução do conceito de segurança socioeducativa. O que é segurança socioeducativa? Em que ele se distingue, em que esse tema se distingue da segurança no tema da segurança pública, onde se dedicam as forças geralmente da área da segurança. Sabemos que temos experiências extremamente válidas nesse sentido. Experiências, no entanto, e se percebe isso entre nós, em geral insuficientemente descritas e insuficientemente documentadas. O convite é para a colaboração, não só para a leitura crítica do texto dessa temática, não só para que se possa adicionar outros elementos a essa construção, mas para que as experiências bem consolidadas, que têm bons fundamentos e que são experiências positivas, mereçam gradativamente espaços de visibilidade e reconhecimento. Permita isso a você que participa dessa atividade. Permita isso ao seu colega. Estimule o seu ambiente de trabalho para fazer a experiência positiva e desvelá-la para a utilização dos demais. Esse é o convite, portanto, além da leitura crítica, para a contribuição de cada um, de cada uma de vocês. Um grande abraço a todos e desejo um estudo muito bom a todos vocês.